Em Atos capítulo 16, versículo 25, vai dizer assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e soltaram as correntes de todos. Neste capítulo vai contar a história de Paulo, quando ele foi pego com Silas e foi jogado, açoitado dentro de uma prisão. Machucaram Paulo e Silas e depois o prenderam. E ele passou um longo período ali até que eles começaram a adorar. Amados, você já imaginou a cabeça desses dois homens de Deus? A devoção que eles tinham a Deus mediante as lutas. Eles estavam sendo presos, eles tinham sido açoitados e mesmo assim eles tiraram forças para adorar o Senhor em meio à tribulação. A vida deles nos serve de grande exemplo e nós devemos colocar esse exemplo dentro de nossa vida, porque quando tudo parece estar dando errado, é quando Deus responde. O segredo de todas as coisas é adorar a Deus mesmo quando Deus está em silêncio. Mesmo quando Deus está calado para a gente, é quando nós mais devemos nos aproximar dele, chamar a atenção de Deus. E isso chamou a atenção de Deus. Paulo e Silas louvando e cantando ao Senhor logo após deles terem sido pegos por pregar o Evangelho de Deus. Nenhum de nós passamos por isso. Estamos num lugar onde ainda podemos levar o Evangelho de Deus, propagar o Evangelho de Deus. E muitas das vezes a gente cruza os nossos braços e não temos feito nada. Mas Paulo e Silas eram proibidos, porque todas as vezes que eles eram pegos pregando a palavra, eles eram acusados de traidores, eles eram açoitados e ali eles eram jogados numa prisão. Nós conhecemos a história da igreja antiga, da igreja primitiva, e sabemos como é que ela viveu na terra até o evangelho chegar até nós. E sabemos que eles passaram por muita dificuldade. Se você paginar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver muitos servos de Deus sendo abatidos, oprimidos pelo inimigo, o inimigo tentando tirar-lhes a vida, mas em nenhum momento você vai ver um deles: eu não quero mais esse Deus. Porque quanto mais eles perseguiam a igreja, mais a igreja crescia em número. É tempo de nós adorarmos a Deus. É tempo de nós não olharmos a quem fazemos o bem. É tempo de nós levarmos o ID do Senhor. Lá no capítulo 16, no começo, vai dizer que Paulo prega o evangelho para uma moça que tinha espírito de adivinhação. E por este motivo, ele foi denunciado aos magistrados daquele determinado lugar. Entenda que logo após ele pregar para aquela moça e aquela moça aceitar Jesus junto com a sua casa, eles foram pegos pelos magistrados, eles foram presos, açoitados e jogados dentro de uma prisão como se fossem pessoas ruins. Se nós entendermos o peso da palavra, se nós entendermos o peso do que nós carregamos na nossa vida, nós iremos chegar além. É somente adorando ao Senhor, se prostrando diante do eterno Deus, que Deus vai fazer grandes coisas através da nossa vida. É adorar em meio à dificuldade. É adorar em meio às pedradas, em meio às lutas, em meio aos açoites. É tomar a vida de Paulo e Silas para nós e dizer assim: Senhor, eu vou te adorar. Lá em Atos 16, 31 vai dizer: se você crer, será salvo tu e a tua casa. Ou seja, ele ainda libera uma palavra de poder para o carcereiro que estava ali. Porque quando as correntes se fenderam, o cárcere se abriu, se quebrou, ele ficou temeroso. Ele ficou com muito medo e achou que todos ali iriam fugir, ele iria pegar a culpa e ele quis se matar. E Paulo diz para ele não fazer aquilo, que todo mundo ainda estava ali e que se ele cresce, seria salvo ele e a casa dele. Então essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Se nós cremos em Deus, a nossa casa vai ser salva. Os nossos filhos serão libertos, os nossos maridos serão libertos. Nós teremos uma vida com Deus de plenitude. Porque essa é a vontade de Deus. Nós vivemos na graça do Senhor em plenitude, fazendo a vontade de Deus. Entendeu? Em solicitude, agindo conforme a vontade de Deus. Mesmo em meio às lutas, sabemos que temos um Deus no céu que trabalha a favor daqueles que esperam nele. Sabemos que temos um Deus no céu, que Ele não dorme, que Ele não cochila e que em nenhum momento Ele nos abandona.
Então que você receba essa palavra de Deus no seu coração e entenda que a partir do momento que você dobrar o seu joelho, as correntes vão se quebrar, as cadeias vão se abrir e você vai ser solto. E tudo aquilo que você tem enfrentado até hoje, Deus vai te dar grande vitória. Recebe essa palavra de Deus para a tua vida. Amém.